Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Aliás, ontem eu estava na cidade industrial e, de repente, eu estava em cima daquele viaduto que tem ali na cidade industrial, que é uma trincheira, né? Na cidade industrial, e, de repente, eu olho para frente e vejo lá, linda, maravilhosa, a Serra da Piedade. E eu fiquei imaginando, olhando aquela coisa maravilhosa, de um lugar cheio de carro, de poluição, mas ao longe eu vi a Serra da Piedade, uma coisa maravilhosa. Olha aqui, eu quero falar de Mescar. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas em Mescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem também a pomada em Mescar, que é uma maravilha. Olha, você encontra em todas as farmácias do Brasil. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, nós estamos recebendo aqui hoje a nossa Fernanda Correia. Fernanda Correia está fazendo um trabalho maravilhoso de preparando pessoas para cuidar de idosos. Não é isso, Fernanda? Bom dia. Sim, bom dia. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Queria agradecer pelo convite. Prazer Pois é. nosso. Você está fazendo, quer dizer, é uma escola de treinamento de pessoas para cuidar de idosos? Sim, na verdade, eu sou responsável pela Leveza do Afeto, cuidadores diferenciados. Estamos atuando aí há 11 anos no mercado, formando cuidadores e os encaminhando para trabalhar. Nosso foco é o trabalho domiciliar, onde a gente acredita que é o melhor lugar para cuidar dos idosos, né? Então, é um trabalho muito bacana, muito sólido. A gente sabe que tem idosos que deve ser assim uma maravilha de cuidar deles. São dóceis, carinhosos, agradáveis. Mas tem também aqueles idosos que já estão chegando já no Alzheimer, nas dificuldades, etc. Sim. Tudo isso passa na sua escola. Sim, sim. Bom, esse é um ponto interessante mesmo da gente conversar. O treinamento, assim, o cuidador ele tem que estar preparado para lidar com isso tudo. Quais são né? os requisitos para ser um cuidador de idosos? Requisitos para ser um cuidador. Primeiro de tudo, você tem que ter dom e talento para o cuidado, né? Assim, você tem que ter algo ali de identificação com a condição de dependência, com a vulnerabilidade do idoso. Não que isso defina o idoso, mas você tem que ter algo que você tem que ter uma identificação com isso. E você tem que ter talento para o trabalho domiciliar, né? Para estar inserido naquele contexto, ter respeito pelo idoso, pela família, pelo contexto que ele está inserido. Saber por quem ouvir? foi aquela pessoa, saber ouvir, né? E assim, de certa maneira, você tem que gostar de idoso. Você tem que ter algo ali de se emocionar, de se interessar pelaquela bagagem, de ter interesse, de ter curiosidade, de pensar quem que é essa pessoa, o que que ela fez. Qual a história dela? Qual que é a história dela? Assim, o que essa pessoa pode me ensinar? Porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a relação de poder da relação do cuidador, assim. O cuidador, ele tem que entender que o fato dele estar ali numa situação, né, assim, de responsável pelaquela pessoa, não quer dizer que é uma relação de submissão, que ele pode mandar, que é ele que define. Eu conheci uma pessoa, conheço uma pessoa, que está chegando aos 90 anos de idade e cuidou de um casal. Sim. Cuidou do marido, cuidou da mulher, né? Por mais de 40 anos. Ela, de vez em quando, eu converso com ela, ela fala assim comigo assim, aí você cuidou de fulano, me conta aquelas histórias e tal, cuidei e tal. Só que depois que eles morreram aí, logo apareceram sobrinhos que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Porque deixaram a casa né? Num lugar muito bom aqui no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, então ali na região da Savassi hoje. Sim. Então logo os parentes apareceram, mas enquanto ela estava lá cuidando, ninguém aparecia. Depois ela cuidou da mãe, né? Até a mãe morrer, né? E agora está cuidando do irmão que é mais novo do que ela, mas está ainda sendo tratado por ela. Tem pessoas que têm, que eu digo assim, a missão de cuidar do idoso. Ai, você está falando um negócio tão sensacional, assim, porque se a gente for pensar até no começo, como é que a profissão surgiu,
né? Assim, antes as famílias eram muito numerosas, você sempre tinha ali uma grande cuidadora familiar. Que era aquela irmã que cuidava do pai e da que mãe cuidava e dos que não irmãos, casava. depois cuidava dos sobrinhos, que não casava. dos vizinhos. Era a titia, né? Era a que não irmã casava, titia. ficava aquela que ficava ali em casa e tal. Levanta o dedo quem não tem uma dessa aí por perto. É verdade. Né? É verdade. É. E aí tem toda uma mudança socioeconômica cultural, né? Assim, as famílias diminuíram de tamanho e os idosos continuaram a envelhecer. E aí, Hoje mais do que nunca, né? sim. Fernanda, pela sua experiência, a máxima de que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Durante a sua seleção aí de cuidador de idosos, você percebe isso? Os filhos não querem ficar com o pai, com a mãe? Patrícia, não vejo isso, assim, não vejo má vontade. Eu não vejo descaso, má vontade, e eu vejo as pessoas, os cuidadores familiares, extenuados, exaustos. Cansados. Porque é uma inversão de papéis, assim. É muito que difícil. é muito difícil de lidar. Você que sempre teve ali a sua mãe, o seu pai como uma referência, você passa ali, tinha sempre uma mesinha posta, com bolo, com café, sempre tinha um afago, um colinho, uma ajuda financeira. É verdade. De repente, você se pega tendo que dar conta de tudo, né? Dar conta de uma situação de inversão de papéis, de uma situação de doença, de ter que assumir, né, o controle, os gastos financeiros, assumir né, uma série de responsabilidades. Então, eu vejo as pessoas muito desorganizadas, traz muita desorganização. Você percebe alguma falta de paciência para lidar com os idosos de família? Não, o cuidador ele tem que ter paciência. É obrigação ele já é treinado dele. para isso, Sim. né? Mas você vê família, às vezes, com falta de paciência, porque às vezes o idoso ele é repetitivo, ele conta a mesma história, o mesmo caso, ele quer repetir para você aquelas histórias todas e etc. Tal, e as pessoas, às vezes, não têm, vamos dizer assim, a boa vontade de ouvi-los, não é verdade? Assim, isso é um negócio interessante, porque os cuidadores familiares, eu até converso muito, porque na Leveza do Afeto, no meu trabalho, eu tenho o privilégio de ter acesso às 3 pontas do cuidado. Aos cuidadores profissionais, aos cuidadores familiares e aos idosos. Então, quando os cuidadores familiares, né, os filhos, vêm me procurar atrás de ajuda, como eu sou psicóloga, tem muito uma história de um desabafo, assim, deles falarem o que eles estão vivendo. E aí eles falam disso, olha, estou me sentindo mal porque eu perdi a paciência, porque eu perdi a cabeça. O que eu faço? E uma dica que eu dou, primeiro que isso faz parte, né? Porque é muito cansativo. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas têm as suas próprias vidas. Não é fácil. E aí, assim, as famílias têm muita culpa de colocar cuidador. Mas o tanto, quando ela entende que colocar um cuidador quer dizer aliviar a barra para ela poder estar mais inteira com a mãe, mais presente mesmo, assim. Ela não vai ser a figura que vai ter que dar banho, que vai ter que se preocupar com trocar fralda, se preocupar ali com a rotina do dia a dia. Porque muitas famílias se organizam até em plantões. É verdade. E o tanto, quando isso vira uma obrigação, o peso. Então, se você tem condição de colocar um cuidador para aliviar um pouco isso, assim, não tem preço. Como é que a situação melhora a saúde em todos os sentidos, assim? Para o idoso, para os irmãos, para a própria família, para o cuidador familiar. Então, a gente não tem que ter culpa, não, entendeu? A gente bota... E ele é treinado também para cuidar até ele melhor, é treinado, né? A maneira que pega no idoso. Agora, não perguntas aqui, viu? Os filhos cuidam daquela parte que o cuidador não pode cuidar. Cuidar. Sim. Que é ninguém pode ter uma governanta dentro de casa para cuidar das coisas. Fazer a logística da casa. Fazer compra, a logística da casa. Geralmente é algum filho que faz, né? Sim. Olha, a Eva, ela é do bairro Alto Veracruz e ela está falando que ela se decepcionou muito. A mãe dela tem 94 anos, ela colocou uma cuidadora da mãe para ficar enquanto ela trabalha, só que ela descobriu maus tratos. A vizinha acabou revelando maus tratos. Ela pergunta: como você faz a seleção e pode garantir que a pessoa não vai maltratar um idoso? Às vezes é até uma dúvida muito grande, né? Sim, sim. É terrível, né? A gente pensar em abuso e maus tratos mesmo. Uma dica que eu dou para ela, assim, nenhuma empresa, enquanto formadora, né, capacitação de profissionais, a gente não pode garantir nada, né? Assim, eu acho que esse limite tem que estar claro.
O que eu faço na minha formação, no meu trabalho, é responsabilizar, engajar essas pessoas com o que elas estão fazendo, com a função, e treiná-las e prepará-las. Né? Elas têm que entender o contexto que elas estão inseridas, o que elas estão fazendo ali, né? Que as dificuldades que os idosos apresentam fazem parte, são elas que têm que saber manejar e contornar. O que eu acho que o abuso e maus tratos, o que eu vejo na minha prática? Abuso e maus tratos tem a ver com profissionais despreparados, né? Assim, a gente precisa saber, essa pessoa tem uma formação, ela tem a dimensão do que ela está fazendo ali, assim, ela tem instrumentos para lidar com aquele idoso. Boas Primeiro referências ponto, também, né? Boas referências. Por isso que é tão importante você saber a chancela, assim. Você saber de onde que veio essa pessoa, por quem que ela foi treinada, se ela tem experiência, checar as referências antigas. Hoje em dia a gente tem rede social, entra na rede social do cuidador para você entender um pouco quem é aquela pessoa, de onde que ela veio, o que é valor para ela. Tudo isso a gente consegue. Mas um cruzamento de dados, um cruzamento de dados, sim. Até porque tem, hoje, com as dificuldades de emprego, muita gente vai ser cuidador de idoso por falta de opção. Né? Então, não é a pessoa mais adequada para isso. Sim. Né? Porque não passou por treinamento. É fantástico. Eu começo o curso falando isso, falando, olha, apesar de ter uma demanda enorme de cuidador, não quer dizer que qualquer um pode ser. Às vezes falta uma paciência, falta uma talento. habilidade. Eu acho muito interessante uma pessoa que faz o curso de enfermagem, porque é quase o mesmo, um curso superior de enfermagem, é quase o mesmo tempo, o mesmo tanto para ser um médico, né? Mas a pessoa quis ser enfermeira, não quis ser médico. É um negócio interessante, né? Quer dizer que a pessoa quis ficar na enfermagem, né? Numa outra parte da medicina que é muito importante, né? Sim. Olha, tem mais aqui perguntas. A Maria da Glória, ela é daqui de BH, um grande abraço para ela. Ela está falando o seguinte, que ela tem 3 filhos, mas pede a Deus saúde porque não quer dar trabalho para nenhum dos 3. E ela fala o seguinte também, que na hora do vamos ver, os cuidadores familiares, eles empurram um para os outros. Você também vê isso? Sim, vejo isso muito. Às vezes tem até briga na família, né? Sim. Eu olhei final de semana passado, agora é a sua vez, mas eu tenho uma festa. Que é o esquema dos plantões, assim. Eu vejo os irmãos pegando pelo cabelo mesmo, literalmente. É muito difícil, é muito desorganizador. Enquanto isso, eu tenho uma pessoa que toma conta de um idoso. E eu falei assim, como é a sua folga? Eu falei assim, eu folgo no sábado, a partir do momento que chega uma pessoa da família. Para me render. Para me render. Né? E quem te rende? Ela falou assim, tem um filho dela que mora no Rio de Janeiro, que chega aqui 3, 4 horas da tarde no sábado, Nossa. Com raríssimas exceções, um voo, um problema, etc e tal, mas com raríssimas exceções, ele nunca deixou de chegar, né? E me entrega a mãe dele na segunda-feira de manhã cedo. Quer dizer, ela sai sábado à tarde e só volta na segunda de manhã, para ficar a semana toda. E a pessoa retorna para o Rio de Janeiro. Olha para você ver, o cara vem do Rio de Janeiro para ficar com a mãe, né? Enquanto isso, eu vi um outro que colocou a mãe num lar de idosos aqui em Belo Horizonte e morava na Argentina. Ela era argentino. E aí a mãe ficava felicíssima da vida quando ele ligava para saber como é que ele estava passando. Quer dizer, ela não recebia nenhuma visita. É a visita, quem fazia a visita eram as pessoas que iam lá visitar os outros idosos. Aproveitava e fazia uma visita para ela. Olha só, a Natália do bairro Ouro Preto, um abraço para ela, um grande abraço. Ela fala o seguinte, ela é cuidadora de idosos e ela fala que gosta muito do que faz, tem verdadeira paixão. Geralmente, quando um idoso acaba falecendo, ela é indicada para outro, já aconteceu isso com ela 3 vezes. E ela está falando que se confundem muito a profissão de cuidador de idosos com doméstica. Porque às vezes contrata para ser cuidador de idoso, mas quer que dá conta da casa inteira. É uma reclamação dos profissionais? Sim, é uma reclamação dos profissionais. Ao mesmo tempo, eu acho que é sempre bom, assim, como eu tenho contato com as 2 pontas do cuidado, tem que ter bom senso. Ela tem que saber negociar com a família. Porque também, assim, a gente tem que levar a realidade das famílias em consideração, porque senão a mão de obra não vai ser possível mais. Então, ela tem que negociar com a família esses limites,
tudo, o combinado não sai caro, não é mesmo? Não, o combinado é ótimo. Né, assim. E às vezes a pessoa também vai, por exemplo, fazer uma comida que ela mesma vai comer. Exatamente. Não só o idoso, ela também vai comer. E cuidar, muitas vezes, é fazer uma comida gostosa. E eu acho Né? também que depende muito da situação do idoso. Porque tem o idoso que você não pode desgrudar, né? Assim, Sim. tem uns que são acamados, se você virar as costas, ele levanta, ele cai. Então, precisa realmente que a pessoa fique por conta exclusivamente. Agora, há casos que a pessoa quer mais uma dama de companhia. Dama de companhia. É a famosa dama de companhia. O que é a dama de companhia? A dama de companhia é muito interessante, assim, é um termo antigo, eu estou até à procura de um termo melhor para isso, um nome melhor para isso. Mas é dama de companhia mesmo. Mas é um bom nome, né? Enfim, assim, até o próprio idoso, hoje em dia, ele é diferente. Tem idosos que, para manter a autonomia, para manter a vida ativa, para continuar indo ao Pilates, para continuar passeando, fazendo as suas atividades, ele precisa de alguém para dar um suporte, para manter a autonomia. E entra a dama de companhia. Pois é, o nosso tempo acabou. que pena. Tava Eu tão quero bom o lembrar papo. que ontem eu estive lá na inauguração da Metropax, lá em Santa Luzia, na Avenida Brasília, 1339. Foi fantástico, maravilhoso. A Santa Luzia ganha uma unidade da Metropax maravilhosa. Patrícia, amanhã tem mais. Vambora? Vambora. Gratidão e Fernanda, alegria. muito obrigado, Obrigada, Fernanda. Fernanda. Eu que Deixou seu agradeço. telefone aí, Fernanda? Deixou? Sim. Seus contatos estão na tela, não é Tá na isso? tela. É Sim. isso aí. Beleza. Muito obrigada, Fernanda. Um abraço, gente, e até amanhã.